Fala pessoal, tudo certo? Rodada mal acabou e o mercado já está aberto de novo. Brasileirão e Cartola em modo on fire e claro que nós estamos aqui para dar dicas mais uma vez agora para a 11ª rodada. E olha que na última rodada fomos muito bem, fizemos 84,08 pontos, muito acima da média geral dos cartoleiros que ficou na casa dos 50 pontos. Diz aí quantos pontos vocês fizeram? E claro, indo bem, é dinheiro. Passamos das 124 cartoletas, então estamos começando a ter um bom dinheiro para montar aquele time que a gente acha ideal, sem precisar poupar jogador em posição ali porque faltou grana. Estávamos no fundo do poço, agora no melhor dos mundos em 40 anos. Mas chega de papo e vamos começar com as dicas da 11ª rodada, começando, claro, com o goleiro, que será Léo Link, do Atlético Paranaense. Furacão recebe o Corinthians em casa, duelo dos extremos, né? Enquanto o Atlético está no G4, o Corinthians está na zona de rebaixamento. Mas o mais importante disso é que o Léo Link vem jogando muito bem em casa. Nos 2 jogos que fez na Liga Arena, fez 3 pontos em cada partida. E isso sem o SG. E é bom lembrar que o Corinthians, nos 10 jogos que fez aqui no Brasileirão, não marcou em 7 deles. Só em 3 partidas o Corinthians marcou e está desfalcado do Yuri Alberto, que é o artilheiro do time. Ou seja, Léo Link fazendo boas partidas em casa e o Corinthians não atacando muito, a chance dele sair com o primeiro SG nesse Brasileirão é grande. E claro, é um jogador barato, custa pouco, ali desvalorizou na última rodada, então vale apostar no goleiro do Furacão. Seguindo agora para a defesa, na lateral teremos mais uma vez Piquerez do Palmeiras. Esse já virou figurinha carimbada aqui no nosso time. Piquerez está demais. Na última partida contra o Red Bull Bragantino, fez 6,10 pontos, mas sem o SG. Se o Palmeiras não tivesse sofrido gol, teria passado mais uma vez os 10 pontos pela 3ª rodada seguida. Piquerez é um jogador que faz muitos desarmes, aparece lá na frente, a gente falou isso na última rodada, muitos cruzamentos, vai bem na marcação, e o Juventude não é um time que costuma marcar tantos gols fora de casa. O Juventude marcou em todas as partidas, mas o Palmeiras tem uma defesa sólida, então a chance de voltar a ter o SG é grande. Caso ela não venha, o Piquerez já mostrou que não depende desse scout para ir bem. Então ele desvalorizou um pouco em relação às últimas rodadas, tá uma boa oportunidade para valorizar, e claro, jogador que certamente tem muitas chances de passar dos 5, 6 pontos, então o Piquerez segue no nosso time. Seguindo a escalação, agora vamos no meio campo com Nicão, do Atlético. Jogador que vem fazendo muitos pontos com scouts que não são decisivos. O Nicão é um jogador muito brigador em campo, então com isso ele desarma bastante, sofre muitas faltas e quando tem oportunidade ele finaliza. Nas últimas 3 partidas do Brasileirão, ele fez em média 5 pontos em cada jogo, e isso sem gol ou assistência. A chance dele desencantar na Liga Arena com um gol, um passe para gol e passar dos 10 pontos existe, ela é real, porque o Nicão é um jogador, como a gente falou, brigador. Ele tá ali para pegar a bola, ele vai na marcação, ele dá trabalho pro marcador dele, que sofre muitas faltas, e tá sempre rondando a área, sempre procurando o melhor espaço para finalizar ou para tocar para um companheiro. Então o Nicão é um jogador que, nessa desorganização do Corinthians, pode ser um jogador importante no meio campo. E agora, seguindo adiante nas dicas, no ataque vamos de Estevão do Palmeiras, mais um jogador que se repete no nosso time. Contra o Red Bull Bragantino, 5,8 pontos sem scout decisivo. Dessa vez o Estevão não conseguiu nem marcar gol e nem dar assistência, mas chegou perto dos 6 pontos, que é um número muito bom para um jogador lá de frente que não teve o gol. Se tivesse marcado, assim como a situação do Piquerez, passaria dos 10, 12 pontos. E agora o Palmeiras pega um Juventude que já sofreu 11 gols no campeonato, Juventude jogando fora de casa. O Palmeiras é a grande aposta dessa rodada, então é claro que é bom você ter um jogador do time paulista em cada setor. E lá na frente, Estevão tá com uma fase muito boa, mesmo não tendo marcado na última rodada. Ele vinha de 2 jogos acima dos 12 pontos, manteve a média, só que não teve o scout decisivo. Então o Estevão tá tendo uma regularidade, é um jogador muito participativo, a gente já falou aqui que é um jogador que dá trabalho para marcação, finaliza bastante, sofre bastante falta e também já tem 13 desarmes. É um número muito alto para um jogador lá de frente. Então, olho no garoto Estevão. E para o nosso capitão, uma mini ousadia. Vamos com Mastriani com a braçadeira. O atacante do Atlético já marcou 4 gols nesse Brasileirão, é um dos vice-artilheiros e ao longo da temporada já marcou 18 gols. É um número muito alto, mesmo sendo reserva em boa parte do período do Atlético. No Brasileirão mesmo, ele só virou titular nos últimos 3 jogos, quando marcou 3 gols no total. 2 contra o Criciúma e 1 contra o Botafogo na última rodada. O Mastriani é um típico camisa 9, finaliza bastante, tem muitas finalizações, acertou a trave, é um jogador muito visado também para sofrer faltas, então tem que aproveitar também o fato de ser um artilheiro, uma referência, contra um dos piores times do Brasileirão. O Corinthians sofreu 11 gols até aqui no campeonato, mas desses 11, 8 gols foram sofridos nos últimos 6 jogos, e desses 8 gols,
3 foram de atacantes dos adversários. Ou seja, o Corinthians tem uma dificuldade de marcar os atacantes, os jogadores ofensivos dos times. E claro, o Mastriani é a grande referência do Furacão, tem tudo para deixar a marca dele. Podia ter scouts melhores se tivesse jogado mais minutos no Brasileirão, mas esse que virou titular vem dando conta do recado, então tá aí. Faixa de capitão no braço do Mastriani. E a nossa ousadia da rodada... Ousadia pra vencer! Vamos respirar. Vamos respirar. Muito bem. Vai para Jean Lucas do Bahia. Em um meio-campo com nomes mais expressivos nessa rodada, o Jean Lucas vem se mostrando um jogador muito regular. Nos últimos 3 jogos, ele tem uma média de pouco mais de 9 pontos. E isso, claro, marcou um gol numa partida, deu assistência em outro, é um jogador muito participativo, cria muitas jogadas, finaliza bastante, mas é bom a gente lembrar que ele é um jogador mais marcador. E isso se reflete em muitos dos desarmes. Então é aquele típico meio-campo que a gente gosta do Cartola. Aquele cara que aparece lá atrás para marcar, para sofrer falta, mas lá na frente também aparece com opções para finalização, para dar um passe certo pro colega. Então o Jean Lucas povoa muito o meio-campo do Bahia. Vale a pena apostar no jogador contra um Cruzeiro que sofre jogando fora de casa. O Cruzeiro vem bem no Brasileirão, mas fora de casa ainda não engrenou. Bahia tá no G4, brigando, sonhando com liderança do Brasileirão, quem sabe. Então o Jean Lucas é a nossa ousadia da rodada. E tá aqui o nosso time completo, lembrando que o mercado fecha mais cedo nesse final de semana, fecha às 3h59 de sábado, então é pouco tempo, mas a gente ainda pode ter uma ou outra mudança nesse time. A gente sempre lembra que essa é uma base, mas dependendo dos noticiários das escalações, uma ou outra posição pode mudar. E o mês de junho tá acabando, mas tem muita rodada do Cartola para acontecer até o final do mês. E ainda dá tempo de você participar da nossa liga. Procura lá no Cartola, liga a Cartola Mágica e se inscreva para concorrer aos prêmios dos nossos parceiros. O vencedor de cada mês ganha corte de cabelo e de barba de graça na Nixons Barbearia. E o campeão de cada turno e o campeão geral ganha kits churrascos da Ricieri Casa de Carnes. O campeão de cada turno, um mini kit churrasco para se motivar e continuar participando dos prêmios. Já o campeão geral é kit churrasco completo com picanha, tibone, linguiça, coraçãozinho, pão de alho, Coca-Cola e carvão. Churrasco completo para fechar o ano comemorando em cheio a conquista no Cartola. Então não perde tempo, escale seu time, concorra na nossa liga e boa sorte!